Muito bom dia a todos. Para nós é uma enorme alegria A very estar good aqui. morning to all of you. It's a very pleasurable to be here with you guys today. Eu estou muito feliz de estar aqui e eu quero dizer algo com a mais profunda verdade. I'm very happy to be here, and for the deepest truth, I want to say something. Essa é uma das igrejas mais lindas que eu já conheci na minha vida. This is the ones beauty churches I have been seeing in my life. Eu já estive em muitos lugares, I've been many places, em muitas igrejas, many churches, muitos auditórios. many auditoriums. E não é o tamanho, It's not about size, não são as pessoas, o tipo de pessoa, not biotype of persons, mas o espírito, but the spirit, o ambiente. the environment. Vocês são especiais. You're special. Eu queria também dizer, minha esposa que está aqui, I would say my wife is here. ela faz parte da minha história. She's part of my story. Ela é um presente de Deus para minha vida. She's God gift to me. Vocês assistiram aquele filme A Cabana? Eu não sei Have you ever se- watched that movie, The Cabin? Eu não sei se é da Cabana. I don't know if you watch it. Não? Ok, haven't. então não vou contar essa piada. Tá So tudo bem. never mind, no jokes for you. Bom, Pastor Fern já me introduziu, já contou um pouco da nossa história. Well, Pastor Fern introduced me already and tell you about my story. Eu sou médico e também sou cristão. I'm a physician and a Christian. E dentro da psiquiatria nós temos um grande desafio. And talk about psychiatry, we have a big challenge. Porque nós temos muitas perguntas quando nós estamos confusos, We have a lot of questions when we're confused, com as nossas emoções complicadas. with our own emotions that are complicated. Então nós muitas vezes nos sentimos perdidos. And sometimes we feel lost. Então eu tenho dedicado a minha vida e a minha carreira So being dedicated my life and my career a um tema muito particular: to a very specific topic, feridas e traumas emocionais. hurts and emotional traumas. E dentro disso, no Brasil, nós escrevemos já 3 livros And in Brazil, I've been reading 3 books. e temos desenvolvido toda a minha carreira em cima desse tema ali naquele lugar. And I've been developing my career on that place through these fundamentals. O que é muito difícil, porque boa parte da minha informação nessa área foi aqui nos Estados Unidos. Which is hard because most part of my formation, it was here in the United States. E lá no Brasil, pouco se fala acerca disso. In Brazil, we don't speak a lot about that. E quando nós estamos falando de igreja, a coisa fica ainda um pouquinho mais complicada. And we talk about church, the things are getting complicated. Porque quando eu não estou me sentindo bem, muitas vezes nós pensamos, puxa, isso é ansiedade, depressão, ou na verdade eu estou tendo um ataque espiritual. When I'm feeling not good, I'm thinking, am I having a spiritual attack or having emotional and psychiatric problems or issues? Entenda, Deus nos fez únicos, nós temos uma identidade única. Understand, God made us one and unique. We have one identity. Nós nos explicamos melhor em partes. É comum dizer espírito, alma e corpo, mas Deus nos fez como um só. Yeah, we can sometimes explain ourselves in three: spirit, body, and soul. But God made us one, just one being. Eu gostaria de ler com vocês aqui want- Salmo I want to read Psalm 42, verso 5, apenas a parte A do versículo. 42, verse 5, just the first part of the verse. Ok? São 2 perguntas e assim está escrito. This is what the word says. Why, my soul, are you downcast? Why are you so disturbing within me? Ok? Mais uma vez, essas 2 perguntas. Why, my soul, you're downcast? Why are you so disturbing within me? Já aconteceu de você acordar pela manhã e não saber explicar os sentimentos que está sentindo ali naquele local, naquele momento, naquele dia? Has everybody has woke up in the morning and you don't understand, you don't express what type of feeling you have in that morning? Eu não estou me sentindo bem, mas não sei dizer porquê. I'm not feeling well, I just can't say why. Não é assim às vezes? Isn't that happen? Ok, existe um termo técnico para isso. Nós chamamos isso de alexitimia. É a mesma palavra. Alexitimia is the Okay, same word. there is a clinical terminology, whatever he says. Yeah. É quando eu não sei explicar a origem de uma emoção ou de um sentimento. It's when I don't know how to explain the origin and the source of that feeling. A verdade é que Deus fez tudo perfeito, inclusive as emoções. Truly, God made everything perfectly, including the emotions.
Perceba, a tristeza ela é importante porque se eu não tivesse tristeza em nenhum momento, como eu poderia mudar as minhas atitudes? Understand, even sadness is important because if I don't have any sadness, I'll never know if I need to change my behaviors. Entende como as emoções são importantes? You know how emotions are important? Agora, por que eu tenho emoções que eu não consigo explicar se às vezes está tudo bem, minha família está bem, eu estou com saúde, nada falta e mesmo assim eu estou triste? Okay. Just say it again, please. Então, por que eu me sinto triste mesmo quando tudo está bem? So why feel sad when everything is good? Ok. Is a good question? Huh? Ok. Bom, eu vou contar uma história de uma menina de 6 anos. Let me tell a story of 6 years old girl. Ela estava com a sua família em um parque, She was in the park with the family. com seu pai, com a sua mãe, Dad, mom, muitas pessoas passeando naquele parque. many people walking through that park. E nesse momento da vida, And that moment, essa criança de 6 anos, this child, todo o seu aparelho psíquico, all the psychic Systems. system, psychiatric system, todo o seu sistema mental all mental environment funciona através dos pais. work through the parents. A menina de 6 anos sabe quem é pelo olhar dos pais. She knows who she is through the parent side. Ela sabe o seu valor pelo olhar dos pais. She knows her value through the parent side. Ela conhece os seus limites pelo olhar dos She pais. knows her limits and boundaries through parent side. Então a presença dos pais é extremamente importante para essa criança nesse momento. So the parents' presence is very important at this moment. Não apenas isso, Not only that, o cérebro do ser humano, the brain of the human being. nós não nascemos prontos. We don't born ready. Um boi, um cavalo nasce pronto. A cattle, a horse, they born ready. Uma girafa nasce A pronto. giraffe, born's ready. Nós não. We don't. O nosso cérebro, ele continua se desenvolvendo após o nascimento. Our brain kept developing after we got born. E aí, por volta dos 20, 25 anos de idade, And about when you're 20, 25 years old, o nosso cérebro ele está completo. basically our brain's completed. Uma área específica chamada córtex pré-frontal. A special part means Prefrontal cortex. that word. Yeah. Vocês lembram da menina? Do you remember the girl? A menina estava no parque com a família She was at park with the family, e de repente o seu pai diz: "Eu vou ali comprar um doce". and suddenly the dad says, "I'm gonna go to get them buy some candy." E naquele momento que aquele pai sai, aquela menina fica só com a sua mãe. When dad leaves, she stays with the mom. Passa alguém com um cachorro muito grande, muito forte. Someone passed through with a very strong dog. Aquele cachorro se solta da coleira do seu dono, The dog is unleashed, corre em direção àquela menina runs after the girl e morde aquela menina. and bite her. Nesse momento, algo muito importante acontece. Something very important happened at that moment. Porque no cérebro dessa menina Because in her brain, não existe a informação processada ainda. it's not solely processed information. Para aquela menina, For her, não é apenas um acidente porque o meu pai, infelizmente, não estava ali naquele momento. it's not only an accident because my dad's not here with me now. Naquele momento, At that moment, quando ela olha para aquela situação, she sees that situation. ela pensa: She thinks, o meu pai não foi capaz de me livrar disso. my dad wasn't capable to deliver me from this. Isso não é sofisticado, That's not é sophisticated. implícito, It's implicit, não verbal, not verbal. sentimentos sem texto. Feelings without verses, without text. Então, depois essa criança So later on, this child vai pensar da seguinte forma: will think that way para aquela situação, for that particular para situation, aquele contexto, for that contest, para aquele ambiente. for that environment. Se o meu pai não me salvou, If my dad didn't save me, se o meu pai não evitou aquilo, if my dad didn't avoid that, então ninguém pode. no one will. No futuro, In the future, aquela menina vai olhar para situações semelhantes that child would look at similar e o situations, seu cérebro and her brain vai reviver aquelas mesmas it will experiências, revive that experience. ainda que ela não lembre do episódio do cachorro. Even though she doesn't remember necessarily the dog's situation.
E como isso vai aparecer? And how will that be visible? Em algum momento agora aquela menina de 6, agora ela tem 45 anos. And that girl was 6, now she's 40 years old. E alguém vai dizer, vamos dar uma volta no parque. And someone tell her, let's have a walk in the park. Ela vai dizer, eu não gosto de parques. No, I don't like parks. Alguém vai chamar ela e vai dizer, vamos dar uma volta com o papai e com a mamãe. E ela vai dizer, eu não me sinto confortável com a minha família. Someone is telling her, oh, let's have a walk and get around with the parents. No, I'm not comfortable with my family. Ou então, essa menina agora com 45 anos, Or now this girl, now 45 years old, ela pode ser uma pessoa que precise de alguém o tempo todo e não pode ficar sozinha nunca. she might be someone who needs someone with her all the time. She can't be alone. E sabe o que é interessante? You know, Às vezes ela nem vai lembrar do dia do cachorro. she won't remember the fact that happened with the dog. Porque o nosso psiquismo existe um fenômeno chamado dissociação. Because in a psychiatric system, there's a dissociation phenomenon. É como se fosse uma espécie de cisto, quando a mulher tem um cisto. It's like Ok, uma cápsula. is when a woman has a capsule. Não. Imagine a memory inside the capsule. Yes? Dissociação é isso. Dissociation is that. Porque é muito duro lembrar da cena. Because very tough to remember of the scene. Então o cérebro joga isso, a imagem, o som, joga fora. So the brain casts away the image and the sound. Mas a sensação física acontece. But the physical feeling happens. Então quando ela vê um cachorro, When she sees a dog, vê muitas pessoas, she sees many people, vê certos ambientes, few environments, seu coração acelera, her heart, ela fica Beats up. angustiada, she got angustiated, ela fica she triste, got sad, ou ela pode bloquear, or she blocks, ela pode tremer as she pernas, shakes, ela pode ficar com um olhar distante. she feels lonely. Faz sentido? Você Makes está sense? entendendo? É assim que nós nos sentimos algumas vezes. That's how we feel sometimes. É por isso que às vezes os nossos comportamentos são estranhos. That's why our behaviors are weird sometimes. E é assim que o diabo vai construindo realidades nas vidas e nas histórias das And pessoas. that's how Satan is building bad realities in people's life. Agora nós temos um grande problema. But I have a big problem now. Porque quando a Bíblia diz não andeis ansiosos por coisa Because when alguma, the Bible says, do not get anxious for anything, eu tenho um problema aqui. I have a problem with that. Porque a ansiedade Because anxiety, não está dentro do meu controle voluntário. it's not under my control. It's involuntary. Eu não escolho ficar ansioso. I don't choose to be anxious. Eu não escolho ter medo. I don't choose to be afraid. Então, se a Bíblia diz que eu posso fazer alguma coisa, But if Bible says I can do something, então eu posso fazer alguma so I coisa. will. O que isso significa? What does that mean? Que a resposta para as nossas questões That emocionais for the answer for our emotional matters, não são racionais, it's not rational nem lógicas. or logical. Precisam ser They gotta be verdadeiras truly e poderosas and powerful e espirituais. and spiritual. Quando nós olhamos para esse texto que a gente acabou de ler, When you look at this verse that we just read it, estamos vendo o salmista passar por uma situação semelhante. we seeing the psalmist passing through a very similar situation. Nós estamos vendo aqui alexitimia. Alexitimia. We're seeing alexithymia. Yeah, this is it. Nós estamos vendo alguém We're seeing someone que não está sabendo that doesn't know, identificar identify a origem das suas the emoções. origin of their emotions. Ok, já aconteceu alguma vez de você estar triste, Has ever happened to you? You've been sad, muita raiva, very angry, e você orar e dar uma ordem, dizer fique feliz e nada aconteceu. and then someone said, just pray and declare, be happy, and really nothing happens. É uma verdade, Isn't correto? that true? Sim ou não? Isn't it? Então, So significa então that means que o nosso coração that our heart não obedece a esse tipo de ordem. doesn't obey this type of orders. O nosso coração Our heart não obedece doesn't. esse tipo de comando de mudança. This type of command of changing. Eu não tenho o poder de fazer alguém triste I don't ficar have feliz.
I don't have the power to make someone sad become happier. Muitos pacientes me procuram com esse objetivo. Many patients, they search, they come after me with this need. Por favor, me dê um remédio que me torne uma pessoa feliz. Please give me a medicine or drug that makes me happy. Só que o objetivo do tratamento não é esse. But the treatment goal is not that. O objetivo não é tornar as pessoas felizes. The goal is not make people happier, É torná-las funcionais. but make them functional. Ok? Is that right? Isso é uma coisa. That's something. Vamos voltar para a Bíblia. Let's come back to the Bible. Então eu tenho uma ordem So I have an order que o meu corpo, that my body, meu coração, my heart, minha mente, my mind, minhas memórias, my memories, minhas emoções my emotions não obedecem. don't respond. O que eu vou fazer agora? What am I supposed to do? Eu vou chamar o pastor Fern? I'm gonna call Pastor Fern. Eu vou chamar... Yeah, you can call. Então, o que a Bíblia diz acerca disso? What does the Bible says about that? Vamos voltar para o texto? Let's come back to the verse. Lê até o final, Fê. Todo o versículo até o final. Okay, let's read verse 5, the whole thing. Why, my soul, are you downcast? Why are you so disturbed within me? Put your hope in God, and yet to praise Him, my Savior and my God. Prestem bem atenção. But listen, Aparentemente, apparently, essa é a pior resposta that's the worst answer que alguém em sofrimento pode receber. that someone in pain can receive. Quem está sentindo dor Who's feeling pain precisa de um socorro. needs a rescue. Como eu vou pedir a ele que simplesmente espere? How am I supposed to ask them to wait? É aqui que o poder da palavra faz tudo ser diferente. That's where the power of the scripture makes everything different. Porque esperar em Deus é algo totalmente diferente Because waiting God is something very differently do que uma atitude simplesmente passiva. than a passive attitude, Ficar parado standing e esperar que as coisas and aconteçam. wait for the things to happen. Eu conheci um cara lá no Brasil I met a guy in Brazil. e eu me encontrei, quando eu o conheci, When I met him, ele estava com alguns problemas. he had few problems. A sua noiva o abandonou, The bride left him. ele estava sem emprego, He was jobless, ele não estava procurando emprego, not searching for a ele job, estava na casa dos seus pais ainda, living with the parents yet. mesmo sendo um homem crescido. Even though you're a grown man, Eu encontrei esse cara depois de 8 anos. I have seen him after 8 years. Ele continuava sem emprego, He was still jobless, ele estava na casa dos pais still living with the parents, e ele estava sozinho. and he was alone. E eu perguntei para ele, o que você está fazendo da sua vida? And I'm asking him, what are you doing with your life? Eu disse, eu estou esperando em Deus. He says, I'm waiting God. Mas e a moça? And he says, how about the girl? E a sua noiva? How about your bride? Ah, ela está com outro cara. Oh, she has another guy now. E você está procurando emprego? And you looking for a job? Não. No. Por quê? Eu disse a ele. Why so? Porque eu estou esperando em Deus. Because I'm waiting God. Antes de mais nada, nós temos que entender algo muito importante. Nonetheless, we have to understand something very important. Esperar em Deus não é nada disso. Waiting on God is nothing like that. Inclusive, Including em Tiago, James capítulo 5, verso 11, 5:11. consideramos felizes We consider happier aqueles que esperam em meio à aflição. those who wait among the afflictions. Então não são felizes os mais ricos. So the riches are not happier. Os apaixonados não são os mais felizes. Those who are in love, they're not happier. São aquelas pessoas que aprenderam a esperar em Deus. Happier are those who learn how to wait on God. E se você tiver um pouquinho de paciência nessa manhã, And if you've little patience this morning, eu vou ensiná-los a esperar em I'll Deus teach you how to wait on God de uma forma que vocês talvez nunca ouviram antes. in a way and perhaps you never heard about E eu before. tenho certeza que Deus vai mudar a sua história ainda hoje. And I know today God's going to change your story. Amém? Amen. Como esperar em Deus? How am I wait on God? De forma que isso cure o meu coração. And the way that can heal my heart. Como esperar em Deus? How can I wait on the Lord? De uma forma que ajude a lidar com emoções que eu não compreendo. And the way I can work with emotions I don't understand.
Isaías capítulo 40, verso 31 diz: Isaiah 40:31 says, Isaiah 40:31, but those who hope in the Lord, they renew their strength. They'll soar with wings like eagles. They'll run and not grow weary. They'll walk and not being faint. Nós temos três coisas aqui I have three things here. para aqueles que esperam em Deus. For those who wait on the Lord, Número 1, eles voam. first they fly. Preste atenção. Pay attention. Voar significa Fly means subir o nível. go a newer ground, a newer level. Quando uma águia ela está sendo atacada When an eagle is being under attack por outras aves, by another predator, elas aumentam a sua atitude, they go higher. porque nesse ambiente For this on this level, this high, as aves de rapina não podem atacá-la por trás. the predators cannot come from their behind. Então elas têm que subir o nível. So that's why they go higher level, higher high. Então quando eu estou esperando em Deus, a primeira coisa é subir o nível. That's why when I'm waiting on the Lord, I gotta go to a higher level. Eu oro mais, I pray more. eu busco I mais, search more. eu leio mais. I read more. Em São Francisco, em 2019, saiu um estudo muito interessante. In 2019, San Francisco, they have big study. Pessoas que oravam de uma forma muito específica, People who prayed a very specific or particular way. chamada de oração de meditação, They call meditation prayer. que é aquela oração que eu oro e espero ouvir Deus responder. That's the type of prayer that I pray and wait to listen from the Lord. O que descobri é que essas pessoas, elas tinham uma resposta muito mais positiva They realized that these people had a more positive answer no tratamento para a depressão. for depression treatment. E aí você pode olhar para mim e dizer: And you look at me and think, Dr. Braz, Dr. Brass, eu oro. I pray. Não me diga que é falta de oração. Don't tell me it's like a prayer. Eu já ouvi isso algumas vezes. I have heard this before. Só que entenda algo muito importante. But listen to that. Não é todo tipo de oração It's not all type of prayer que o seu corpo obedece. that your body obeys. O que os estudos demonstram What the study says, é que quando você permanece em estado de oração, when you're in a prayer moment, você precisa alcançar um certo período. we gotta reach a special level or period. A Bíblia não diz Bible doesn't say quanto tempo eu devo orar. how long am I supposed to pray. A Bíblia não diz isso. Bible doesn't say that. Mas há uma expectativa. But there was an expectation, Nem por uma hora. not even for an hour. Yeah. Jesus said that. Na década de 90, On the 90s, na Pensilvânia, Pennsylvania, pegaram um grupo de mulheres a group of women, pentecostais Pentecostal, e colocaram elas em oração and they put on the prayer moment com aparelhos que observavam o funcionamento do cérebro. with equipment that can observe and or track the brain signals. Yeah. E o cérebro só começou a responder àqueles estímulos And the brain only start to respond on that stimulus entre 45 minutos e uma hora de oração. between 45 and 60 minutes of Então, prayer. então quando alguém diz eu orei, So when people said to me, I prayed, eu perguntei como que vocês I oram? said, how did you pray? E apenas depois de 8 semanas orando dessa forma, And only after 8 weeks praying this moment, at this existem time, mudanças estruturais no cérebro there are structural changes in your brain de uma pessoa que ora from a very prayerful person e que espera em Deus, and wait on the Lord que muda para sempre. that changes forever. O cérebro dessa pessoa This person's brain nunca mais será o mesmo. will never be the same. Olhe para 2, 3 pessoas do seu lado Look e at to diga, your neighbor, 2 or 3 of them. como você ora? How do you pray? Quando nós oramos da forma certa, When you pray in the right way, nós organizamos na nossa mente we organize in our mind aquilo que realmente é importante whatever is important e aquilo que não é importante. and whatever is not. E normalmente nós sofremos And suddenly
we realized, and we hurt por coisas que não são prioridade. for things that are not priority. A oração organiza isso. The prayer organizes. A oração verdadeira organiza isso. The truly prayer organizes. Você pode orar agradecendo uma refeição. You can pray for a meal. Você pode orar por alguém. You can pray for someone. Você pode orar pedindo por uma necessidade. You can ask for a need. Mas existe uma oração But there's a type of prayer que quando ultrapassa uma barreira de tempo, that overlap a special particular time frame isso muda a forma como o seu cérebro enxerga as coisas. that changes how the way your brain identifies things. Amém? Amen. Então veja, See it. Isaías diz que quem espera no Senhor Isaiah says, whoever waits on the Lord renovam as suas forças. renew their strength. Vocês lembram a história de José do Egito? Do you remember Joseph on Egypt? Ok? Ele foi preso por muitos anos. He was arrested for many years. Vocês sabem toda a história? You know the story. Eu não vou repetir aqui, vocês I'm já not going to sabem. repeat it. You know it. Mas em um determinado momento, But at some moment, ele pede ao seu amigo: he asked for a friend. você sabe que eu estou aqui? Oh, ask to his friend. You know why I'm here? Você está saindo? You leaving? Lembra-te de mim Please remind of me na presença do rei. when you're in the presence of the king. Vocês lembram disso? You remember that? E o que acontece? O amigo dele What esquece. happened? And the friend forgets him. Existe um autor americano chamado Stephen Malesek. There is an American author says Stephen Malesek, Yes. E ele diz algo bem and he interessante, says very interesting thing. muito próximo da sua dor. Very near of your pain, Existe também um talento, um dom. there's a gift. Olhe para mim. Look at me. Aquilo que dói no seu coração Whatever hurts your heart se relaciona muito proximamente relates very nearby com algo bom que você pode fazer para as pessoas. with something you can do to people. Ok? All right? E José tinha um dom. And Joseph has a gift. Ele era um sonhador. He was a dreamer. Ele sonhava. He dreamed. Ele tinha respostas através dos sonhos. He had answers from the dreams. Mas nesse momento, But at this moment, o seu amigo que sai da cadeia his friend who left the jail se torna um copeiro. becomes again a helper on the kingdom. E aí ele pede ao seu amigo: lembra-te de mim. Please, he said, remember me. Mas o seu amigo esquece e não fala nada de José. But the friend forgets him and doesn't say anything about Joseph. Só que a Bíblia diz But the Bible says, que passaram-se 2 anos. after 2 years, Faraó começou a sonhar. Pharaoh started to dream. Então, se o amigo de José tivesse lembrado dele naquele exato momento, So if Joseph's friends start to remember him that exactly moment, ele não seria então um governador? he wouldn't be a governor later on. Ele não seria uma boa resposta? He wouldn't be a good answer. Ele seria talvez um bom copeiro, He would be precise, a good helper, good worker. mas clerk. ele não viveria o que Deus tinha para a vida But dele he ainda. won't leave what God has to him. Então, se eu estou esperando algo em Deus, So if I'm waiting something in the Lord, entenda, believe me, se ainda não está acontecendo, it's not happening yet. é porque Deus está preparando o momento certo, It's because God's preparing the right moment, o ambiente the certo, right environment, a dor certa, the right pain, e você vai ser a resposta. and you're going to be the answer. Vale a pena esperar em Deus? It's worthy to wait on the Lord. Você não está sendo esquecido, You're not being cast away, não é porque o tempo passou Or ou alguma coisa forsaken. aconteceu. or the past is going through. Não se preocupe, Don't worry. Deus está preparando o momento certo, God's waiting for the right moment, a dor certa na pessoa certa. the right pain in the right person. Eu cresci vendo o meu avô e a minha avó I grew up seeing my grandpa and grandma como os piores inimigos possíveis. as the worst enemies ever. Meu avô teve suas aventuras amorosas. Grandpa has a lot of affairs. A minha avó foi viver a vida dela. Grandma lived her life. E um dia Jesus entrou dentro da minha casa. And one day Jesus came to my house. E um dia o meu avô passou muito mal. And one day my grandpa got very bad shape, in very bad shape. Eu disse a vocês que eles eram inimigos, certo? I told you they were enemies. E não tinha ninguém perto para ajudá-los. And there was no one next to them to help them. Todas as filhas viajando.
All the children traveling. Quem era a única pessoa próxima para ajudar o meu avô naquele momento? Who was the only person available to help my grandpa? Adivinhem, Guess what? minha avó. My grandma. E ela foi até ele And she went to him quando eles se viram depois de 30 anos. when they got together after 30 years. Os dois choraram, They cried, they eles wept, se abraçaram they hugged each other, e eles ficaram juntos até o final da sua vida. and they stick together until the rest of their lives. Esperar em Deus é um bom negócio. Wait on the Lord is a good deal. É um bom negócio. It's a good deal. Vocês lembram daquela parábola? Do you remember the parable? Mateus capítulo 20? Matthew 20. Só para mencionar Just mention it. os trabalhadores da última hora. The workers of the last hour. Quem lembra dessa passagem? Who remembers of this? Havia um grupo There was a group que foi chamado em primeiro lugar. who's called at the first time. E o valor, o salário And the seller, the wage de um dia of one day de trabalho of work. era um denário. It was one denarii. Vocês lembram disso? $1. You remember that? Vamos colocar que o dia de trabalho, $100 é um bom Let's guess. $100 the day yes. work. Ok? $100. Então tinham grupos ali. There was a group there. O primeiro grupo foi chamado. The first group was called, Então o dono da terra chama aquele primeiro grupo and the owner called that group para fazer o trabalho. to make their work done, Mas eles não deram conta. but they couldn't make it. Depois chamaram outro grupo. Then he called the second group. E eles não deram conta They couldn't também. make it either. Chamaram outro grupo. Then he called the third group. E não deram conta. Didn't work either. Mas houve um grupo de trabalhadores But there was one group of workers. que eles esperaram até o final do dia. They waited up to the end of the day. E quando chegou no final do dia, And by the end of the day, faltando 1 hora para acabar o expediente, just less than 1 hour of working, o Senhor chama aquele grupo. the owner calls that group. E em 1 hora, And in 1 hour, eles fizeram o que todos não fizeram. they got the job done. That the other groups, they couldn't make it. No dia inteiro. The whole day. Entendem? You got that? E quando o Senhor veio And when the owner comes para pagar o dia de trabalho, to pay them, aqueles que ficaram esperando até o final, for those who stay there waiting for the whole day, eles foram os primeiros a serem they chamados. were the first group to be called. E quando eles foram receber o seu When they salário, got their wage, eles não their payment, receberam por 1 hora de they trabalho. didn't receive for an hour of work. Eles não receberam $15. They didn't get $15. Eles receberam todo o dinheiro daquele They dia. got the full day. Então nós temos algo aqui interessante. So we have very interesting here. Aqueles que esperaram até o final, For those who waited up to the end, receberam o dia inteiro. got the full day payment. Então eles receberam por 1 hora de They trabalho got from 1 hour of work e 9 horas de espera. and 9 hours of waiting. Faz sentido? Make sense? Deus God paga pays pela espera. for the waiting. Amém? Amen. Então esperar é um bom negócio. So waiting is a good deal. No reino de Deus, In God's kingdom, ninguém espera de graça. no one waits for free. Então, se o poder dessa palavra So if the power of this word não resolver esse conflito, does not resolve the conflict, por que te abate a minha alma? why you, my soul, so cast down? Downcast. Espera em Deus. Wait on the Lord. Eu ainda o louvarei. I will praise him. Essa é a resposta. That's the answer. Então eu espero em Deus do jeito certo. So I wait on the Lord the right way. Eu espero em Deus como Isaías disse que eu tenho que esperar. I wait on the Lord how Isaiah said I should. Voando, Flying, correndo, running, caminhando. walking. Entende? Em movimento. You got that in movement. Eu espero em Deus sabendo I'm waiting on the Lord knowing que talvez algumas pessoas me esqueceram. that perhaps many people forgot me, Está tudo dentro do plano de Deus. but it's on God's plan. Porque se fosse agora, But if it was now, for você example, subiria até aqui. you got just one little level,
Mas se você esperar o momento But if certo, you wait in the right moment, Deus tem isso aqui para você. God has this to you. Eu sei que talvez muitos de vocês I know perhaps few of you passaram por momentos durante a vida de having vocês. passed through a lot in your lives. Problemas com os pais, Problems with parents, feridas, hurts, traumas emocionais, emotional trauma, crises de ansiedade, anxiety crisis, baixa autoestima, low self-esteem, sentimentos de rejeição, rejection feelings, pais ausentes, away parents, negligências, negligences. tudo isso mexe com a gente. Everything shakes us. Isso muda a forma de pensar, It changes how we think, de se relacionar. how we can relate with. Mas o que eu quero que vocês entendam, But I want you to know que apesar de tudo isso que vocês viveram, that besides everything you lived, Deus ainda tem God still has um ambiente, an environment, uma resposta, an answer, uma mudança a changing para tudo isso na vida de to vocês. everything in your life. Eu quero orar por vocês. I want to pray for you. Eu quero orar por vocês. I want to pray for you. Será que vocês poderiam, por favor, se Can you colocar em please pé? stand? Eu não sei o que aconteceu na sua história, no seu passado. I don't know what happened in your past, on your story. Eu cheguei a esse tema na minha carreira, trauma emocional, I got onto this topic of my career quando eu era muito jovem. when I was very young. Eu conheci um garoto americano, um rapaz americano, I met an American boy, que esteve no Afeganistão em That 2003, was 2004. Afghanistan in 2004, 2005. E nós passamos muitos meses juntos no Brasil, And we spent few months together in Brazil. porque ele, quando volta da guerra, ele vai para o Brasil, For when he was back from the war, he went to Brazil, num programa de intercâmbio. or exchange program. E nós ficamos juntos por aquele período. And we've been together at that moment. Eu era um rapaz, I was just a boy. e ele contou para mim tudo que ele viveu na guerra. And he told me everything he passed through in the war. Aquilo marcou a minha vida. And that marked my life. E quando nós falamos de traumas emocionais, And we said about emotional traumas. nós estamos falando de histórias. We talk about stories. A minha e a sua história. Mine and yours. Não importa se eu sou brasileiro, Regardless if I'm Brazilian, você é americano, and you're American, você é europeu, You're você European. é japonês. you're Japanese, Nós nos identificamos we can identify pela dor, ourselves through pela pain, história, through story, e por um Deus que cura os nossos through a corações. God who heals our emotions. Coloca a sua mão sobre o seu coração. Just put your hand on your heart, please. Senhor Deus, Lord God, nessa manhã eu te peço, at this morning I ask you, toma o meu coração, touch my heart, a minha história, take my story, os sentimentos que eu não sei explicar, the feelings I can't understand, as marcas e as feridas da minha história. the hurts and the wounds on my story. Eu te peço, Senhor, I ask you, Father, me cure hoje. heal me now Das dores que eu não sei explicar, from the pains I can't understand. eu quero declarar hoje: I want to declare today, te aquieta, ó minha alma. be quiet, my soul. Te aquieta, ó minha alma. Be quiet, oh my soul. Uma vez mais forte, te aquieta, ó Once minha more, alma. be quiet, oh my soul. Espera em Deus. Wait on the Lord. Amém. Amen. God bless you all. Para nós foi uma enorme alegria estar aqui. It was a great privilege to be here. Sabe o meu amigo americano que You voltou know, da guerra? you know my American friend who came from the war? Depois de quase 20 anos, After 20 years, eu encontrei ele na internet I met him on the internet, e ele se tornou um psiquiatra também. and he's psychiatric as well. Que coincidência. Is it a coincidence? Deus abençoe. God bless you.